Sou Isabel Morteira. O meu foco artístico é na pintura, sobretudo, apesar de já ter passado por outras áreas, como gravura, cerâmica. E neste momento estou a viver na Alemanha, em Frankfurt. As minhas pinturas, muitas delas têm partes mais sombrias e cores mais escuras, e depois de repente têm elementos que têm cores muito até quase naive, digamos, cores muito pastéis dentro dessas cápsulas, e dentro dessas cápsulas têm essas figuras em fisheye. E então é como que ali para equilibrar aquele desequilíbrio há um momento escuro e com objetos muito assim direitos, e depois tem esse momento mais lúdico em que as figuras estão distorcidas e não há uma seriedade, e eu gosto de brincar com essas duas coisas. Até mesmo nos meus projetos anteriores de pintura sempre foi um autorretrato. Antes eu usava máscaras para ninguém sabia que era eu, mas eu partia do meu corpo e da minha figura, e depois comecei a mostrar a minha cara nestas últimas pinturas, dessa maneira abonecada e desformada. E não sei, eu gosto de brincar com a minha imagem, não a levar também tão a sério, simplesmente fazer esses retratos assim meio desfigurados e quase como se fosse um boneco de cera, porque é isso, acho que não devemos levar as coisas às vezes tão a sério. Eu acho que é importante às vezes ter elementos assim mais brincalhões. Eu gosto de dar essa premissa de coisas meio surrealistas até, e elementos que à partida não deviam fazer sentido juntos, mas depois estão ali para suscitar a imaginação e a memória das pessoas, do espectador. Eu escrevi a tese sobre o Philip Guston, o artista. Eu adoro as pinturas dele e acho que são mesmo incríveis, e acho que elas transmitem aquela sensação de o que lá está dentro está mesmo vivo, são seres vivos também. Eu gosto muito dessa ideia da plasticidade e como é que aquelas figuras são tão vivas e ao mesmo tempo tão simples, porque ele pegava em coisas muito do dia-a-dia, objetos do dia-a-dia, e fascina-me muito e inspira muito. Eu não queria fazer mestrado em Belas Artes, porque já tinha feito a licenciatura e apetecia-me algo novo, e pensei, por que não simplesmente fora? E arrisquei ir para a Alemanha. Eu fui um bocado em branco, eu não sabia como é que iam ser os estudos, como é que ia ser tudo. A minha professora de pintura, que era a cadeira obviamente mais importante, nós reuníamos sempre todos da turma, cada um apresentava uma pintura ou um trabalho que estava a fazer no momento e discutíamos todos sobre isso, cada um dizia a sua opinião, não tinha que ser crítica ou não, mas podia ser isto faz lembrar isto, ou gosto daquele pedaço ali, e era muito enriquecedor, porque não era só, a professora quase não falava, era quase como se fosse uma terapia, em conjunto, todos nós é que íamos trazendo ao de cima aquilo que nos ia dentro e o que é que nós estávamos a olhar para o colega, para a pintura que ele fez, e se isso nos trazia referências também ou não. Acho que isso me encaminhou muito e me deu muita confiança e liberdade para eu fazer o meu próprio projeto, sem sentir que estava a ir no caminho errado, ou sem sentir influências a puxarem para outros sítios. Era uma luta, no fundo. E aqui senti completamente o contrário. Senti que eu estava completamente livre e que a professora e os meus colegas ajudavam-me a encaminhar no meu percurso e não a tentar mudar o meu percurso. E eu achei isso muito bom. E as pessoas contavam histórias. Havia lá umas colegas minhas do Irão, e então as pinturas delas eram muito fortes e tinham muitas simbologias, e tem a ver todo com aquela repressão do feminino e das mulheres, e muitas vezes nós ficávamos emocionados mesmo, e eu acho que essa partilha é mais importante porque acabas por descobrir o que está por trás, não é? E não só ver uma pintura ou uma obra, mas vês a pessoa. Eu achava isso sempre muito bonito, sim. Que estávamos a partilhar coisas enquanto pessoas e não só enquanto artistas, mas enquanto pessoas, porque é o que somos, não é? E lá está, é como se fosse uma terapia.